gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente tem um vídeo muito pedido, um vídeo muito especial. Tô aqui no nosso cantinho de bate-papo, né? E é um vídeo que vocês pedem bastante, que eu sabia que eu estava devendo, mas hoje estamos aqui para gravar para vocês, que é o quê? O vídeo da nossa linha do tempo, da tão aguardada linha do tempo, né? É aquela que vai dar para vocês uma ideia, né, de quanto tempo o processo de vocês pode levar. Lembrando, gente, que cada situação é uma situação, né? Existem processos mais rápidos, existem processos mais lentos, mas esse vídeo aqui é para dividir com vocês como é que foi a nossa história, como é que foi o nosso processo. É para dar para vocês uma ideia de quais são as etapas e de que quanto tempo cada uma delas pode levar, tá? Eu tô com uma colinha aqui, porque é um processo longo, né? Então, de vez em quando eu vou olhar aqui embaixo para poder dar uma coladinha aqui na minha cola para poder falar para vocês. Bom, gente, de cara, vou falar para vocês o seguinte. Esse período aqui não foi o único período que a gente se dedicou para esse processo, né? Antes da gente efetivamente aplicar para uma mudança de país, a gente, como eu falei para vocês no vídeo anterior, se eu não me engano, a gente pesquisou muito, a gente procurou bastante. E é até interessante hoje, a gente consegue ver muitas pessoas falando, muitas pessoas pesquisando, anunciando sobre o visto EB3. Mas quando a gente aplicou, na verdade, quando a gente começou a procurar em 2018, não se falava muito nesse visto, né? Não se tinha muito a ideia de que esse visto, na verdade, as pessoas achavam que esse visto era treta, que não era de verdade, que tinha alguma coisa por trás disso tudo. Então não tinha muita informação sobre o visto EB3. Tanto que eu e o Dani, quando a gente começou a pensar em imigrar, a gente pensou um pouco em fazer aquele processo básico que todo mundo faz, né? Vir com visto de estudante, estudar por um tempo, conhecer o lugar e tal, e daqui a gente decidir se a gente mudaria o status e como a gente mudaria, o que a gente aplicaria, né? Mas quando a gente tinha decidido fazer isso, a gente estava pensando em fazer isso, a gente descobriu através de um amigo, conversando sobre essas coisas, ele comentou com a gente sobre o visto EB3 porque ele estava aplicando para esse visto. Só que ele estava aplicando de forma de mudança de status, né? Ele já estava aqui nos Estados Unidos, ele estava fazendo a troca de status. O nosso caso seria consular, porque nós ainda estávamos no Brasil. E através dessa informação, a gente começou a pesquisar. Só que pesquisando, a gente percebeu que não tinha muita informação, não tinha muita gente falando sobre isso, não tinha muitas empresas fazendo esse processo. Então foi bem complicado pra gente, assim, foi uma decisão que a gente tomou baseada no risco. Eu recebo muitas perguntas de vocês lá no Instagram, inclusive vou deixar aqui o Instagram pra vocês, que lá a gente posta mais coisas do dia a dia, né? E lá no Instagram, onde eu tô mais presente, eu consigo responder vocês mais fácil. Então, lá no Instagram, vocês me mandam muitas perguntas falando sobre a segurança de fazer esse processo, sobre o risco de perder dinheiro, porque se você vai fazer, né, você mesmo, você paga por isso, você paga pela assessoria que você vai contratar. E é um dinheiro considerável, né? Bem considerável, levando no ponto de vista que você está pagando em real, então é um valor forte. E assim, certeza para visto, você não vai ter nenhum visto, nem de turismo, você vai ter certeza que você vai conseguir ele. O mínimo que você pode fazer é buscar o máximo de informação que você puder e procurar referências, né, de pessoas que fizeram, as empresas, referência das empresas de consultoria que você for contratar, enfim. E quando a gente começou a procurar, não tinha muita informação.
sobre essas empresas, sobre a idoneidade do processo, a idoneidade das empresas, se o processo realmente funcionava, qual era o risco associado ao processo. A gente não tinha muito disso. E na época, eu lembro que eu e o Dani, a gente sentou em casa e a gente pensou assim, a gente vai arriscar? A gente vai se jogar? Vamos tentar? E a gente sabia que era 50%. 50% para dar certo, 50% para dar errado. E a gente decidiu que a gente queria chutar essa bola e ver se ela ia pro gol. Então, nós achamos uma empresa para fazer assessoria pra gente. Eu acho que tudo é pesquisa. Tudo é pesquisa. Então, pesquise bastante. Hoje em dia, vocês têm mais informação do que a gente tinha na época. Vocês têm mais casos aprovados do que a gente tinha na época. Quando a gente aplicou, não existia um caso de processo consular na internet. A gente pesquisou muito para saber de pessoas que tinham aplicado para esse tipo de visto de lá do Brasil. E não tinha. Eu achei um casal, depois que a gente já tinha aplicado, mas eles tinham feito consular, de Londres. Eles eram brasileiros, mas tinham feito de Londres. Então, assim, não tinha essa informação. Hoje em dia, você até consegue encontrar mais pessoas que fizeram e que deu certo. Então, o que eu quero dizer com isso? Pesquisa bastante antes de você pensar em aplicar, antes de você colocar na sua mente essa linha do tempo que eu vou falar aqui para vocês. Tem por trás disso, antes disso, tem todo um período de pesquisa, de lugar que você vai vir, de empresa que você vai aplicar, do trabalho que você vai fazer. Por exemplo, as pessoas quando pensam no EB3, que é o que está muito na internet, pensam no EB3 para trabalho que eles chamam de não qualificado, né? Para trabalhos não especializados. Mas tem uma vertente do EB3 que é para trabalho qualificado e ninguém fala sobre isso, ninguém busca essa vertente, né? Então, assim, dentro dos vistos, dos diferentes tipos de vistos que se tem, ainda tem de vertentes diferentes. Então, o EB3, ele tem com habilidades e sem habilidades. Então, pesquisa isso. Se é para você aplicar seu dinheiro, seu tempo, sua vida, que seja por uma coisa que você tem certeza, que você tem conhecimento, que você tem domínio. Não rema junto com a maré, porque tá todo mundo falando de EB3, você vai atrás do EB3. Então, pesquisa. Tenha conhecimento e tenha certeza daquilo que você está buscando, está aplicando, aquilo que você está vendo para o seu futuro e da sua família, tá? Mas dentro do EB3, ou qualificado ou não qualificado, a diferença só vai ser o tipo de trabalho que você vai fazer. Tudo que a gente vem falando para vocês aqui agora em relação ao processo de EB3, tudo se aplica, porque o processo é o mesmo. A diferença é para a parte de documentação que você tem que disponibilizar e o tipo de trabalho que você vai fazer, né? Pesquise bastante e vamos lá para falar da linha do tempo, né? Que é o que vocês estão esperando e procurando aqui nesse vídeo, não é mesmo? Pausa para minha aguinha Peregrino, né? De todo vídeo. Peregrino, me patrocina, por favor, tá? O nosso processo, ele teve muitos altos e baixos e eu vou compartilhar tudo aqui com vocês. A começar pela mudança que a gente teve, né, que eu comentei no início, que a ideia era vir de uma forma, a gente decidiu vir de outra, mas graças a Deus que as oportunidades aparecem no nosso caminho e no caminho de vocês só foca em Deus, que Ele vai abrir a porta que você tiver que passar, Ele vai abrir. A gente estava todo programado para fazer a nossa vida de uma forma, Ele veio e mudou tudo na nossa mente, mexeu todos os pauzinhos e a gente mudou. Nos 45 do segundo tempo, essa vaga apareceu e a gente acabou vindo parar aqui na Califórnia. Deixa eu falar com vocês. Eu não vou falar aqui nesse vídeo sobre a empresa que eu estou trabalhando, sobre a assessoria que eu contratei. Por quê? Porque a empresa que eu estou trabalhando é uma empresa grande, que não trabalha mais com a EB3, então não faz sentido eu falar sobre isso com vocês. Não faz sentido eu falar para vocês sobre essa empresa, uma vez que ela não trabalha mais com isso. E que, particularmente, esse não é o objetivo do canal. Esse não é o nosso objetivo, não é o meu objetivo. Quando eu venho aqui compartilhar com vocês, eu compartilho experiência.
Em relação à assessoria, eu não divulgo porque eu acho de uma responsabilidade enorme você falar sobre uma assessoria para uma coisa tão grande que é um processo de imigração. Eu sei de casos da assessoria que eu fiz, por exemplo, em que eles fizeram o processo todo certo e deu tudo certo, como o meu, mas casos também onde eles fizeram o processo e deu errado. Casos onde a empresa que eles estavam dando auxílio para o empregador não tinha a documentação que precisava. Então, assim, eu não divulgo assessoria, tá? Eu fiz porque eu conhecia a empresa, porque para mim foi ok e graças a Deus deu certo. Mas não divulgo por conta disso. Eu não vou falar pra você assim, faz com fulano, e aí você chega e faz com fulano, dá errado. Mas a Marcele falou pra fazer com fulano. Mas a Marcele não é dona da verdade e a experiência da Marcele foi boa. Mas a sua experiência pode não ser. Então eu não falo sobre isso, tá? Aqui eu vou contar experiência, história de vida, como foi pra gente, tá bom? Tudo bem? Vocês felizes? Eu também, tá tudo bem, tá bom? A gente inicialmente começou a procurar vagas. Não tinha, como eu falei pra vocês, muita oferta de trabalho com esse tipo de visto. E aí a gente achou uma vaga para transferência para Orlando e estávamos super empolgados, porque assim, meu marido vai para Orlando desde que é criança. Eu fui a Orlando, fiquei apaixonada. Orlando é um lugar que o Dani simplesmente ama, a família ama. E é lindo, né? Todo mundo sabe, Orlando é maravilhoso. Então a gente ficou super empolgado. Achamos essa vaga dia 8 de janeiro de 2019. Então vamos lá, em 2018 a gente estava pensando na questão do visto de estudante e tal, aquela coisa toda. Em 2018 mesmo a gente decidiu por um visto de imigrante. Começamos a procurar informações e históricos e vagas para esse tipo de visto imigratório. De 2018 a 2019, a gente, dia 8 de janeiro, encontrou essa vaga em Orlando. De 2019. Ai, maravilha, tudo lindo, flores, perfeito, tadã. Entramos em contato com a empresa de assessoria para ajudar a gente a aplicar para essa vaga. Beleza, lindo, maravilhoso, tal. Quando a gente foi aplicar, tinha acabado. Não pode ser perfeito, lindo e maravilhoso. Tinha acabado as vagas, não tinha mais vagas para esse trabalho em Orlando. O mundo caiu, né? A gente ficou arrasado. Poxa, e agora até a gente achar outra e tal, não sei o que, num lugar que a gente goste, papapá, beleza. Quando foi 1º de fevereiro, a gente continuou pesquisando, né? Vida que segue, continuamos procurando, continuamos tentando achar o que era ideal pra gente. Dia 1º de fevereiro, a gente achou a vaga daqui da Califórnia. Eu não conhecia a Califórnia, o Dani também não, mas, cara, tinha tudo pra dar muito certo pra gente, porque o clima é parecido com o do Rio de Janeiro, né? Não é tão frio, tão quente, enfim, Califórnia é linda. As vagas eram em Los Angeles e em Irvine. Então eram regiões bacanas, não era nenhum buraco assim no meio do nada que a gente ficasse muito isolado. Então no dia 4 de fevereiro, a gente aplicou para essa vaga com a mesma empresa de assessoria que a gente tinha contratado, que a gente tinha entrado em contato, voltamos com eles suportaram a gente, aplicamos para essa vaga na Califórnia. Aí, dia 2 de junho, a gente enviou a nossa LC para o Departamento de Trabalho. O que é LC? Vou fazer explicações bem rápidas, tá, gente? Porque tá tudo um pouco nos outros vídeos, né? Mas depois, se vocês quiserem que a gente fale um pouco de cada formulário, de cada coisa, enfim, deixe um comentário aqui do que vocês querem mais detalhado em relação a esses formulários, em relação a essa parte mais burocrática do processo. Que aí eu vou ter que pedir ajuda ao meu funcionário que eu demiti, meu marido, porque ele é que domina mais essa questão toda dos formulários, porque foi ele que trabalhou junto com a assessoria nessa parte, tá? Então, no dia 2 de junho de 2019, a gente enviou a nossa LC, que é a solicitação de trabalho, né? Quando você vai solicitar, você e a empresa que vai te contratar solicitam para o Departamento de Trabalho dos Estados Unidos que você possa entrar no país para trabalhar, que você possa trabalhar para essa empresa. Então, dia 2 de junho, nós
enviamos esse formulário. Quando foi no dia 11 de julho, um mês depois, né, um mês e pouquinho depois, a nossa LC foi aprovada. Ou seja, eu recebi a aprovação do Departamento de Trabalho americano para trabalhar nos Estados Unidos. Não era nada relacionado à imigração, tá? O Departamento de Trabalho somente autoriza que você trabalhe. Quem vai decidir se você vai imigrar ou não é a imigração lá, né? É o Departamento de Imigração. Então, o DOL foi lá e falou assim, Marcele quer trabalhar? Então tá bom, a gente tá precisando a empresa tá precisando de funcionário, a Marcele tá querendo trabalhar, então tá ótimo. Aí foi lá e aprovou a minha licença para trabalhar, digamos assim, né? Aí quando foi dia 7 de agosto de 2019, a gente recebeu a LC pelo correio lá no Brasil, pra gente poder assinar e enviar de volta. Quem fez esse processo, né? O que a gente utilizou como ferramenta para fazer esse processo de envio de documento que eles enviaram daqui dos Estados Unidos pra gente lá no Brasil, a gente assinou, porque tem que ser assinado, não pode ser online. A gente assinou e devolveu aqui para os Estados Unidos, a gente fez através da DHL. Foi super funcional. Na assessoria que a gente contratou, a gente não precisou pagar esse trâmite de correio, né, da DHL, porque já estava tudo embutido. Então, quando a gente recebeu um envelopezinho, né, com os documentos que a gente precisava ler e assinar. E dentro desse envelope tinha já um adesivo, uma coisa assim que você colava e devolvia de volta. E aí, dia 16 de agosto de 2019, a gente entrou em contato pela primeira vez com os advogados que nos suportaram durante o processo. Por quê? A assessoria que a gente contratou tinha a assessoria para fazer o contato entre a gente e a empresa que eu estava indo, né? Que era nos Estados Unidos, então questão do inglês e tal, então eles faziam essa ponte. E junto dessa assessoria vinha uma assessoria de advocacia, vinham advogados que trabalhariam em cima do processo, por conta de todo o trâmite de documentação legal que tem, né? Então, dia 16 de agosto, a gente teve o primeiro contato com a empresa de advocacia. Documentação, tal, essas coisas, eram toda com eles, tá? Aí, quando foi dia 17 de outubro de 2019, a gente enviou o formulário I-140 para o USCIS. O que é o formulário I-140? Ele é o mais importante da vida. Porque ele é o seu formulário de solicitação de residência permanente. Então, não adianta você ter a permissão para trabalhar pelo Ministério do Trabalho se você não receber a sua aprovação de residência, né? E o I-140 é isso, ele é o seu formulário de residência permanente. Então, dia 17 de outubro de 2019, a gente enviou o formulário para o USCIS, né? Os nossos advogados enviaram. E no dia 1º de novembro de 2019, a gente teve a aprovação do I-140. Então, em outubro, a gente enviou o formulário. Em novembro, a gente já foi aprovado para ser um residente permanente nos Estados Unidos. E aí é nesse momento que você solta fogos, que você bate aquele tintim, porque aí é a hora que o seu processo foi para as cabeças, meu amigo. Porque você já tem a aprovação. É os Estados Unidos falando assim, querido, pode entrar, você pode morar aqui, tá tudo bem, você é bem-vindo e tal. Então, o I-140 é o primeiro passo para sua residência. Então, amor, aprovou seu I-140? Solta fogos, querido. Solta fogos, faz uma festa, agradece a Deus, porque tá tudo caminhando perfeitamente. Outubro a gente enviou, recapitulando. Outubro a gente enviou, novembro a gente foi aprovado. A participação especial aqui. Então, em novembro a gente foi aprovado. O I-140. O I-140, gente, ele é a primeira etapa do Bem-vindos, né? Ele é o primeiro passo para o Bem-vindos, porque ele diz que você está habilitado a poder entrar. Depois disso ainda tem a entrevista, que a entrevista em si
que ele vai te dar o carimbo lá e dizer, agora você entra, né? Mas com o I-140 aprovado, é quando você pode ir para entrevista, porque se você não tiver o I-140 aprovado, você nem vai. Então, assim, o I-140 é ele dizendo que você vai poder entrar. Se tudo correr bem, querido, você vai poder morar aqui, entendeu? Você está habilitado a isso. Só que é na entrevista que o martelo é batido. Beleza. Então, em novembro, a gente teve esse primeiro grande passo, né? Em novembro. Quando foi dia 2 de janeiro de 2020, então, em 1º de novembro de 2019, o I-140 foi aprovado. Em 2 de janeiro de 2020, ou seja, 2 meses depois, né? Dezembro, janeiro, isso. Um mês depois, a gente... Não, 2 meses depois. A gente enviou a nossa DS 260. O que é a DS 260? O que é esse formulário? Ele é um pedido de visto de imigrante. Então, você conseguiu a sua permissão para trabalhar, você está habilitado a residir nos Estados Unidos porque o seu I-140 foi aprovado. Então, você entra com um formulário de imigração, que é parecido com aquele formulário que a gente preenche para turismo, né? Que eu acho que é o 160. Só que esse é o 260, que é para imigrante. É quando você não vem a passeio, você vem para morar. Então, você recebeu as 2 aprovações iniciais e aí você aplica para você efetivamente iniciar o seu processo imigratório, tá? Dia 2 de janeiro de 2020, a gente fez esse formulário. No dia 6 de fevereiro de 2020, um mês depois, a gente recebeu a comunicação para autorização da nossa entrevista. Então, a partir daquele momento, a gente já estava na fila, no Consulado do Rio de Janeiro, para fazer o agendamento da nossa entrevista. Então, vamos lá. De quando a gente efetivamente aplicou para essa vaga, que foi dia 4 de fevereiro de 2019, até o dia em que a gente conseguiu todas as aprovações que a gente precisava, que o nosso processo estava aprovado para fazer a entrevista, dia 6 de fevereiro de 2020. Então, foi exatamente 1 ano de processo. Quando eu digo que o nosso processo foi muito rápido, é que ele realmente foi muito rápido. Todos os prazos correram, porque geralmente tem assim, pode responder de 5 a 10 dias, de 1 a 2 meses. No nosso caso, todas as datas, elas foram muito certinhas e correu tudo muito redondinho, sabe? Foi impressionante, foi muita bênção de Deus. E 1 ano depois do nosso processo, exatamente 1 ano depois que a gente deu entrada no nosso processo, a gente recebeu a aprovação para fazer a entrevista. E aí é que vem a grande mudança na história. E aí é que eu vou trazer para vocês no próximo vídeo, tá? Porque senão vai ficar muito longo. Aqui a gente teve a autorização para entrevista e depois disso algumas coisas aconteceram. Então eu vou trazer para vocês no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever aqui no canal para acompanhar tudo e todos os outros vídeos que ainda virão. Espero que vocês estejam anotando tudo aí direitinho. Anota para vocês pegarem certinho quais foram as datas, para comparar se você já está no seu processo, comparar com as suas datas e ver se o seu processo está caminhando redondinho também, igual o nosso. Então se inscreve aqui no canal, ativa o sininho, coloca seus comentários, fala se teve alguma coisa diferente no processo de vocês, que eu vou ficar super, super feliz de ler todos, tá bom? Um beijo enorme para vocês e até o próximo vídeo.